de volta com Mulheres nessa tarde de segunda-feira tão especial e a gente vai aprender agora mais sobre um novo tema, né, que desafia um pouco a gente, né? Meire Kamiya, não é isso? É isso mesmo. Psicóloga e também ilusionista, que consegue misturar um assunto tão interessante com magia, com mágica, pra gente entender um pouco mais sobre mais um trava-língua pra mim hoje tá legal, hein? Psicocibernética. Isso. Começa explicando pra gente o que é isso, a psicologia da autoimagem. Esse é um termo que não foi nem feito por um psicólogo, mas um cirurgião plástico. Ele entendia o seguinte, que não adianta a gente mudar fora se a gente não muda dentro. Então, às vezes, ele fazia cirurgia plástica e nunca estava suficiente, a pessoa não ficava bem. Para algumas pessoas funcionavam e outras não. A mesma coisa acontece, por exemplo, com pessoas que não conseguem emagrecer, pessoas que não conseguem ganhar dinheiro, pessoas que fazem meta na vida e elas vivem se sabotando. Então, isso tem a ver com a nossa imagem matriz. É uma imagem que está lá no nosso inconsciente e de forma automática, é isso que ele estudou, o nosso corpo, ele simplesmente obedece a essa imagem matriz primordial. Então, algumas pessoas conseguem, através de uma mudança externa, ter um novo estilo de vida que a satisfaça e aí tem uma mudança de chip, digamos assim. Por acaso combina essas duas imagens. Percebe? Então é o seguinte, muitas vezes a gente se ilude achando que nós somos, a nossa imagem é isso que eu vejo no espelho. E não é. Porque às vezes quando eu quero mudar, por exemplo, a pessoa que quer emagrecer, então ela fala aqui na boca, eu queria perder tantos quilos e tal. Aí ela sofre, ela faz dieta, ela se mata ali, né, naquele sofrimento. Sim, emagrece, muitas vezes é muito difícil. Emagrece, mas daqui a pouco ela de novo ganha o peso novamente. O peso. Isso acontece até quem faz coisa bariátrica, né? É o dinheiro. Então, essa palavra psicocibernética, ela significa timoneiro, que é o cara que conduz o navio. Então, por exemplo, Regiane, como que funciona isso? Se eu pegar um objeto aqui para você, a sua pauta, eu coloco aqui do lado e eu falo assim, sem olhar, pega o que eu coloquei ali. O teu corpo, ele automaticamente vai esticar a mão, sem você pensar, ele vai simplesmente obedecer um comando da sua mente. O nosso corpo é assim, ele cria essa imagem quando nós somos pequenininhos, através das crenças, e depois a gente cresce sem saber qual é essa nossa crença. Então, nós não conseguimos nos enxergar, isso, por exemplo, tem muito a ver com dinheiro, tem pessoas que se sabotam, elas não conseguem ficar mais ricas. É como se nós tivéssemos uma faixa aqui, ó. Que a pessoa se permite chegar só até ali. Só até ali. Aquele é o máximo que ela consegue chegar e também a pobreza, a mesma coisa. Ela não consegue empobrecer demais, porque automaticamente ela já reage e faz alguma coisa e ela vai ficar sempre naquele altos e baixos, mas naquela dentro linha de que uma ela já pré-estabeleceu, mas sem perceber. Sem perceber. Que loucura, E é tão gente. interessante isso que eu quero mostrar aqui pro pessoal. A mágica é interessante porque a gente trabalha muito a percepção. E essa psicologia, ela também tem muito a ver com isso. Então a gente fala o seguinte, olha, a gente acha que tudo que nós estamos enxergando aqui é uma realidade. A gente acha que tudo que a gente pega, ela realmente é assim, existe. Mas eu vou mostrar para vocês que estão aí em casa que para a gente alcançar realmente os nossos objetivos e ter sucesso de forma sustentável, nós temos que ir além. Além. Por quê? Veja só, nós seres humanos somos dotados de algo chamado consciência. Essa consciência, ela ativa outras áreas do nosso cérebro. A pessoa que fica só no tato, no paladar, nos 5 sentidos, ela nada mais é que um animal. Porque um animal, qual que é o auge do animal? Ele sobreviver e procriar. Vai instintivamente fazendo essas coisas, Isso. E tem gente que vive a vida assim. Sem consciência de que tá fazendo isso. Espera o final de semana para beber pra caramba, para comer e para ver com quem que vai sair à noite. Não tem mais nada além disso. Então, para a gente poder realmente superar essa coisa mais automatizada, a gente tem que acionar os mecanismos que só vêm com a consciência. Então, a intuição, o autoconhecimento, o verdadeiro empoderamento. Empoderamento não é luta de classe. Não. Empoderamento é você se responsabilizar pelo talento que Deus te deu e você não ter medo de crescer. Deles, né? Isso. Então existe fé,
que é você acreditar no teu potencial e a coragem de agir agora, mesmo quando a situação em volta não é satisfatória. Não favorece. Agora, então, resumindo, quer dizer que a imagem que a gente tem da gente, a nossa autoimagem, é diferente da imagem que as pessoas têm da gente? Também. Porque a gente tem aquela questão do conteúdo, do que a gente traz e de coisas que só a gente sabe que tá ali. E também, mas deixa eu só mostrar pro pessoal em casa, uma coisa, eu já vou responder essa pergunta. Pra turma que tá em casa, eu vou mostrar pra vocês agora como é que a nossa percepção é falha. Ao mesmo tempo, eu vou ensinar o pessoal a fazer uma mágica. Ah, é? Eu quero aprender. Gente, é muito legal. Olha que só, você vai fazer? Presta atenção, gente. Olha, vocês aí que estão em casa, querem fazer uma mágica bacaninha aí, nós vamos fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Primeiro lugar, vocês vão ver como a nossa percepção é falha. Não dá pra gente confiar só nos nossos 5 sentidos. Tá. A gente tem também o sentido da intuição que a gente não observa. Sim. Né? Então, sentada aqui mesmo tá bom? Isso, acho Pode que tá ser bom, aqui? dá pra Então tá. fazer. Então vamos lá. De um lado você vai desenhar uma bolinha aqui nessa cartolina. Do outro lado você desenha 4. Mais uma vez, vamos lá. De um lado você vai desenhar uma bolinha, do outro lado 4, do outro lado 3 e do outro lado 6 bolinhas. Eita! Bem fácil. Bom, na verdade, gente, daqui é uma brincadeira. Isso eu brinco que não passa de uma ilusão idiótica. Você é rápida demais! Na verdade, olha só. Aqui, quando eu digo que eu tenho 6 bolinhas, pessoal, na verdade eu só tenho 5 bolinhas. E com uma mão só você pode fazer essa brincadeira aí na sua casa para os seus filhos, netinhos e tal. É bem fácil, olha só. Mas o mais importante, Regiane, é que vocês tenham percebido que nós conseguimos ver 4 números em apenas 2 faces. É verdade. Percebe? Sim. Então, nós facilmente enganamos a nossa mente. Entende? Os mágicos, os ilusionistas, eles usam e abusam disso. Da falha da percepção do ser humano. Então, não é o mágico que nos engana. Quem nos engana é a nossa mente. Claro. Agora eu vou ensinar a mágica. Segura assim, ó. A imagem é perfeita de que eu tenho 4 números. E segurando assim, parece que eu tenho 6 números. Só que você tem que falar, tem que treinar, não pode falar 5. Não pode Do esquecer. outro lado, a E assim mesma você tem coisa, uma? gente, ó. Parece que eu tenho uma bolinha, mas a outra tá escondidinha aqui debaixo da minha mão. Então, você fala assim, ó. Galera, aqui eu tenho uma bolinha. E do outro lado, eu tenho 3. Tu vai falar que tem 3, tá, gente? Porque Olha você vai só. sempre esconder uma Isso, e você vai complementar com a mão. direcionar a atenção da pessoa para aquele ponto. Tá. Da mesma forma que o mágico faz isso, nós fazemos isso com a nossa própria mente, faz isso. Traduz agora para alguma situação do dia a dia. Olha, que a gente se por sabota, exemplo, por exemplo. vários. Deixa eu só terminar aqui e eu já falo. Ó, então vamos lá, uma bolinha e senão o pessoal perde o rumo, ó. E 3 bolinhas, beleza? Pode acontecer, gente, quando você estiver em casa, as pessoas sentarem assim muito próximas a você e começarem a fazer aqueles comentários do tipo, tá na mão dela, você viu na mão dela? Olha, gente, como eu sou muito criativa, eu daria um passe mágico e eu faria aparecer outra bolinha. Não sei como é que eu resolveria. Mas, e como alguém pode falar, tá na mão dela, do outro lado a mesma coisa. Eita. Dou um passe mágico e faço aparecer a outra. Agora, como eu sou muito inovadora, gosto de um final bem bacana, eu faria aparecer não é muito mais possível. bolinhas aí. Gente, eu tô aqui do lado e não vi o que gente. você fez. Caramba, Muito bacana, né? Meire. Isso. Então, Que agora sim, interessante. Regiane. Por exemplo, como é que a gente se sabota? Porque eu coloco uma meta e eu mesma não consigo alcançar. Então, por exemplo, vamos supor que todo mundo aqui, minhas amigas, adoram dieta, mulher sempre precisa emagrecer uns 2 quilinhos, né? Tem sempre 2 a mais. Ou mais. E aí a gente fala assim, a pessoa olha pra você e fala, nossa, Regiane, como você emagreceu? Aí você fala, não, olha, tá olha a minha banha, enganada. olha a minha banha, eu ainda tô gorda. A gente fala assim. Olha tão jovem. Não, mas aqui tá vendo. Isso, Que loucura. Ai, que roupa isso. linda. Você fala, paguei R$20 no brechó. Sabe? R$5,99. Assim? Então a gente sempre se menospreza, porque na verdade a nossa autoimagem não aceita nem os elogios. A nossa autoimagem, ela tem a ver com a autoestima, com o valor que eu tenho de mim mesma, por isso que esse processo não é só um processo de mudar a imagem mental, não é só fazer isso, é também um caminho de autodesenvolvimento, que requer também sacrifícios, não no sentido de sofrer,
Que a diferença, gente, de sacrifício e sofrimento é que o sacrifício exige uma renúncia consciente. Do tipo, eu deixo de fazer algo porque eu tenho outra coisa melhor que eu quero. E já o sofrimento é quando você sofre e não sabe por quê, porque você é vítima de uma situação. Então essa renúncia não pode ser um sofrimento. Isso, tem que ser uma escolha consciente. Por quê? Vamos entender o que é a banha. O que é a gordura? Por isso que tem a ver também com a renúncia e também tem a ver com essa autoconsciência. Gordura o que é, gente? É energia condensada. Todas as emoções são energias. Então, quando a gente não libera essa energia, ela encapsula em forma de gordura e ela fica ali. Isso é psicossomática. Entende? Quando você vai querer se libertar dessa gordura extra, significa você dar tchau para tudo aquilo, os sapos que você não engoliu, a raiva que você ficou, todos os seus ressentimentos, tudo aquilo que você vivenciou e que foi mal digerido e acumulou aqui. Então não houve fluxo, não houve vazão. Não circulou essa energia. E hoje nós estamos com um quadro complicadíssimo na nossa sociedade, que é ansiedade e depressão. Sim. A ansiedade, ela vem da emoção do medo. Então a gente gera energia, mas a gente não canaliza para algo positivo. Por isso que este processo de você direcionar aquilo que você realmente é, a tua essência interior, e manifestar isso com florescer, que a gente chama. A gente floresce da melhor forma possível. Eu faço uma analogia com uma árvore. O grande tchan de uma árvore, uma macieira, é da maçã e não da laranja. Sim. E do jeito que a gente vive hoje, a gente vive olhando o do outro, é como se nós fôssemos macieiras querendo dar laranja. Porque eu olho a missão de vida do outro, mas eu não encontro a minha. Tá olhando a própria. Isso. Então percebe que é um caminho muito mais profundo. Sim. Né? Então agora eu estava falando que tem a ver também com a questão do dinheiro. Não é só a questão... Não é só a questão da gordura. Você prepara uma mágica para isso também? Isso. Ai, vamos então, entender. olha só, gente. Nós temos 4 pilares. 4 pilares que eu chamo de pilares do sucesso. Não adianta a gente investir só no currículo bom. Não adianta só investir no corpo. A gente também tem os pilares emocionais, que é a inteligência emocional para aprender a lidar com as situações. E a gente também tem o pilar espiritual, que tem a ver com as virtudes de caráter. Não é possível a gente chegar no sucesso se não tivermos caráter. Então, por exemplo, se a gente pegar bases sólidas, né? Isso, são 4 bases. Inteligência, Deus não deu inteligência que é para pensar. Sim. A emoção, que é energia, toda emoção é energia, só que bem aplicada. Tem muita gente desviando essa energia para coisas bem desagregadoras, né? Isso, principalmente quando dá pitizinho de raiva, fala mal da vida do outro. Na internet. Tudo isso é energia mal aplicada. O corpo físico, porque sem ele você não cumpre a sua missão de vida. E, por fim, os pilares espirituais. Então, nós temos aqui representados por essas notas aqui de dinheiro. Por quê? Dinheiro também é energia, também precisa ter fluxo, né? E aqui nós temos os nossos 4 pilares. A gente precisa investir em todos eles. Não dá pra gente fazer, por exemplo, não dá pra gente fazer uma coisa sem a outra. Não tem sustentação. Quando a gente tem esse pilarzinho, mostra aqui, ó. A gente consegue, olha só, transformar. Gente! Eu tenho alguns na minha bolsa. Será que você faz a mesma coisa pra mim? Olha que beleza! Multiplica o nosso resultado. Vocês viram? Gente, a notinha de 10 virou 50. Não era isso que você queria saber fazer na sua vida, Pascoaleta? Isso, faz com o nosso salário, né? Isso. Gente, que maravilha! Então perceba que muitas vezes a gente fica muito focado na aparência e a gente esquece dos nossos pilares. Então hoje, por exemplo, nós estamos com muita carência de heróis. Os nossos heróis antigamente, como é que eram? Os nossos heróis iam salvar a princesa porque eles achavam que era o certo. Hoje em dia a gente pensa assim, eu ganho quanto, hein? Quanto você me paga para eu fazer esse trabalho? Então nós estamos nos desvirtuando e estamos nos empobrecendo internamente. Por isso que o resgate desses valores internos,
Porque não adianta nada você ter um cara milionário e de caráter a pessoa não tem nada. É verdade. Não é verdade? É verdade. E às vezes uma pessoa que tem um bom caráter, um caráter estruturado, pode estar sem dinheiro nenhum, que é o caso do Gandhi, né? Desses grandes mestres. Que mudam o mundo, né? Isso. Então nós precisamos resgatar também tudo isso que tem a ver com esse norte, com esse timoneiro que vai direcionar a nossa vida, mas de uma forma mais íntegra, tá. coerente. E quando a gente fala em valores, a gente fala em base, em pilares, como você acabou de falar. Isso tudo, a gente pode dizer que são valores vindos da família, de tudo que a gente trouxe, tudo que a gente vivenciou. Isso. Então a gente pode dizer que os outros são espelhos das nossas vidas, por exemplo? A gente também é um espelho do que a gente viveu? Isso, deixa eu te mostrar aqui uma outra coisa interessante. Gente, ó, é uma cartola de mágica mesmo, ela só tira truque dali de dentro, viu? Tem uma historinha muito engraçada que eu gosto de contar, que é assim, ele fala assim, ó, meu pai um dia começou a achar que a minha mãe estava ficando surda. Aí ele chegou no doutor e falou assim, ô doutor, eu tô achando aí que a minha patroa tá ficando surda. Eita. O doutor falou assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou ensinar pra você um truque, uma dica que você pode fazer em casa, se você achar que alguém na tua casa tá ficando surdo, e você vai e faz. Aí ele falou, você faz o seguinte, você pega a pessoa que tá surda, mais ou menos uns 6 metros de distância, a pessoa de costas para você, você vai lá e faz uma pergunta. Tá. Se ela não responder, você chega a metade do caminho, repete a pergunta. Se ela não responder mesmo assim, você vai bem pertinho do ouvidinho dela, repete a pergunta e vê se a pessoa está surda ou não. Beleza, meu pai todo animado, chegou lá na porta da cozinha e já deu um berro. E aí, mulher, o que tem para almoço? A minha mãe não respondeu nada. Chegou a metade do caminho, repetiu a pergunta. E aí, mulher, o que tem para almoço? Aí, de novo, minha mãe não respondeu nada. Chegou bem pertinho do ouvidinho dela, repetiu a pergunta. E aí, mulher, o que tem para almoço? Aí a minha mãe, bastante irritada, virou-se para ele e respondeu, pela terceira vez, frango! E é assim, né? Muitas vezes a gente projeta, isso em psicologia se chama projeção. A gente projeta em outras pessoas, em outras situações, conteúdos que estão dentro da gente. Sim. E é por essa simples razão que é sempre o outro que é o inferno na nossa vida. É o outro que é o lerdo, é o surdo, o outro que é burro, nunca eu, não é verdade? Mas a gente está colocando ali os adjetivos que muitas vezes fazem sentido na nossa vida. Perfeito, porque na verdade nós temos um ponto cego. Como o carro tem um ponto cego, nós seres humanos também temos um ponto cego. A gente não consegue enxergar os nossos próprios defeitos. A gente só consegue ver o nosso defeito projetado no outro. Tá. Então aquelas pessoas, Regiane, que nos irrita profundamente, essas são as pessoas que mais vão nos ensinar. Porque ali está o nosso defeito escancarado. A gente não aguenta. E a gente nega. Olha só que loucura. Entendeu? E a gente não suporta aquilo justamente porque a gente a gente tem e tem que esconder. Sobra. Isso, você entendeu? A gente não aceita em nós e a gente esconde. Tá. Então, olha só. Você vai mostrar mais uma? Posso colocar esse fundo aqui, ó? Fica mais fácil o pessoal em casa ver. Isso, vamos lá. E aí? Quem? Você? Acho que é no Pascoal aqui, ó. Vamos lá, quem vai pegar aqui melhor? Fica aqui, mais fácil para mostrar ali, né? Aí. Beleza. Então, olha só, vamos pegar aqui um exemplo. Eu peguei algumas cartas só, todas do mesmo naipe. Para quê? Para a gente ver que nós somos seres humanos muito parecidos, mas nós temos a nossa individualidade. Tá. Então, representado aqui por números diferentes. 5, 6, 7, 8... tudo no mesmo naipe. Às vezes, a gente se chateia e um cutuca o outro, dá um cutucão assim, ó. Um cutucou o outro. Isso. Aí, olha só que interessante. Eita. Um vira a cara. Já virou a cara. Tem gente que não gosta de levar cutucada, não. Isso, dá um outro cutucão. Cutuquei. Aí outro vai lá, faz uma fofoquinha, a gente vai lá, fica de birra, ó. Virou. Também já virou. Dá um outro cutucão aqui, ó. Aqui. Isso. E a gente vive a vida assim, brigando uns com os outros, olha só. Eita, cada hora é um que tá virado. Ai, gente, que estranho isso. A gente se esquece que o outro tem muito a nos ensinar, porque o outro é o quê? É um espelho. É um espelho, mostra para nós o que nós realmente somos. E no final das contas, se a gente tiver bastante sabedoria, a gente vai ver que todos nós somos espelhos uns dos outros e todos nós podemos aprender uns com os outros. Mary, que maravilhosa, gente! Eu amei esse novo esquema de mágica. Mágica com conteúdo. Isso, fantástico! Porque é uma forma diferente de ensinar. Hoje em dia, tudo... Eu adoro a tecnologia, porque a tecnologia, ela tira a gente da zona de conforto. Sim. Então, em todas as áreas, né? isso, a gente está tendo que melhorar, inclusive no ensino.
Eu dou palestra nas empresas e hoje a atenção das pessoas, ela pula muito de um lugar para outro. Então, a mágica, ela ajuda a trazer para o concreto, ela observa e, ao mesmo tempo, ela pensa, ela raciocina junto e fica aquela marca. Fica marcado. A pessoa não esquece mais. Muito bom. Isso. Bom, agora a pergunta que muita gente deve estar se fazendo em casa, né? Como ter exatamente a imagem do que a gente é, como se enxergar genuinamente, como mudar esse padrão mental. Ótimo. Então, gente, em primeiro lugar, tem que ter além desses 4 pilares, aliás, tem no meu YouTube os 4 pilares explicando, os 4 pilares do sucesso. No seu canal? Tem. Tá. Depois, é o seguinte, a gente tem que ter a consciência, saber que eu tenho esses fatores positivos, tem que ter a responsabilidade, porque depende de mim e não dos outros, então vitimização, tchau. Preciso ter fé em mim, acreditar em mim, mesmo que hoje a minha situação esteja muito diferente daquilo que eu imagino, do que eu quero, e coragem para agir agora. Você tem que trazer isso para ação. Então eu vou dar uma dica aí para vocês. Em primeiro lugar, você tem que reconhecer o que você tem de bom, o teu talento. Então você vai buscar isso na história da tua vida. Vai olhar qual foi a situação que você teve de superação e que você achava que não ia dar e de repente você fala, cara, consegui. Então, essas vitórias... Buscar no nosso banco de imagens ali uma situação em que funcionou. Isso, elas ajudam a gente a aumentar a autoconfiança. Por mais que fosse, sei lá, conseguir parar de ver unha. Sei lá, isso, é uma vitória, porque a gente sabe que é difícil, né? É difícil, mas é difícil, porque é um impulso que a gente tem e a gente vence com a consciência. E já vem de lá, ó. Isso. Tá enraizado, então, né? esses exemplos, Regiane, são importantes. Por quê? Porque vão somando na nossa história de vida vitórias. E muitas vezes a gente olha as derrotas da vida. É muito mais fácil mirar para as derrotas, né? Isso. Que loucura isso. Também é um viés, né? E aí você pega 3 qualidades que estiveram em todas as vezes que você teve que se superar. Então, você vai talvez encontrar iniciativa, força de vontade, organização, e a gente vai ver que a gente é bom capacidade de planejamento. E você tem algumas características muito peculiares, que são suas, entende? Você tem que saber qual é o diferencial que te diferencia de outras pessoas. Então, isso já te dá um norte pro teu talento. Depois, você tem que colocar isso em prática. Por que as pessoas estão sofrendo de ansiedade? Porque a pessoa ansiosa, ela pensa, mas não faz. Ela faz muito pouco. Então, quando ela dá vazão a isso, ou seja, faz um comportamento que manifeste esse pensamento. Então, se você é uma pessoa organizada, observa como você organiza a tua casa, como você organiza o dia a dia e potencializa isso de uma forma consciente. Isso é um autoempoderamento. Isso, porque aí sim você vai começando a melhorar a tua autoestima lá embaixo, tá certo? E depois eu tenho outros exercícios, mas esses por enquanto tá legal. E a gente também tem que trabalhar as virtudes, como eu falei, né? Que eu vou tentar mostrar aqui com essa cordinha aqui, ó. Olha só. Gente, então vamos lá. As pessoas falam assim, o que tem a ver uma corda com tudo isso que eu tô falando aqui? Vamos entender. A gente tem que desenvolver algumas habilidades parecidas com uma corda. Uma corda, ela é firme e assim a gente tem que ser nos nossos princípios. Ao mesmo tempo, uma corda é flexível e nós também temos que ser flexíveis porque o tempo todo tudo muda. Ao mesmo tempo, não podemos abrir mão dos nossos valores de honestidade, fraternidade, que eu estou representando com esse nozinho no meio da corda. Tem que estar bem enraizado na gente. Isso. E é isso que vai dar harmonia para o nosso ciclo de desenvolvimento. Entretanto, nós temos alguns obstáculos. Um deles é a falta de motivação. A motivação, ela significa motivo para a ação. É quando a gente esquece do para que a gente existe. A motivação é um estado de espírito parecido com felicidade e parecido quando a gente está apaixonado. Sim. Essa felicidade, quando ela falta, ela funciona como uma tesourinha que corta o nosso ciclo de desenvolvimento. E aí, nós ficamos com aquele pensamento que era todo positivo, de repente, a sementinha da negatividade, ela começa a aparecer. E sem a gente perceber, ela cresce como erva daninha dentro da nossa mente. E olha só, divide a nossa energia. Qual que é o perigo disso? O perigo é que a gente começa a gastar energia andando como se estivesse na esteira.
roda, roda, roda e parece que você não sai do lugar. Dá uma impressão que nós estamos girando em círculos. E isso aqui é tudo que nós não queremos, né, Regiane? Sim. O que nós queremos? Queremos ser pessoas firmes, flexíveis, com os nossos valores bem sedimentados. Gente, eu estou fazendo de novo para o pessoal que não prestou atenção ainda. E temos um outro obstáculo nesse caminho de desenvolvimento, que é a arrogância. Conhece gente arrogante? Conhece gente arrogante, vocês estão aí em casa? A arrogância nasce do orgulho. A pessoa que é muito orgulhosa, ela acha que ela já sabe tudo. E que quem tem que mudar são as outras pessoas e não ela. Não tem mais nada para aprender, né? Isso. É uma grande armadilha da nossa sociedade. A gente discute, bate boca com todo mundo porque eu quero estar certa, você também, aí a gente não entra na cor de briga. Sobre isso com uma amiga minha, parece que as pessoas hoje em dia elas estão todas prontas, né? Elas não têm mais nada para absorver, dúvida, mais nada para aprender. Você vem com uma opinião, a pessoa já tem a dela e não vai, não adianta o que você falar, não vai penetrar. É verdade. Tá muito maluco isso hoje em dia. Orgulho e vaidade são hoje as nossas tesourinhas. Sim. Que tentam, e elas são tão ardilosas que elas se afiam e cortam o nosso ciclo de desenvolvimento. Que legal! Mas nós temos inúmeros outros desafios que nós vamos ter que superar, que eu vou representar aqui com um nó no meio da corda. Como é que a gente faz então para superar as dificuldades que a vida certamente irá nos trazer? Olha, eu acho que seria interessante a gente desenvolver a nossa criatividade. Criatividade, motivação, felicidade tem uma única base, que é gratidão. A pessoa que tem o que agradecer, essa pessoa tem tudo na vida. Ela consegue, dessa forma, ser criativa para superar os problemas. Desatar o nó. E que voltar legal. ao desenvolvimento. Muito bom. Gente, que legal. Olha, bacana, maravilhoso. Né? Eu adorei te conhecer. Quanta luz, que legal isso. Eu tô muito feliz de estar aqui. Que maravilha. Nossa. E você coloca nas palestras que você dá as mágicas para exemplificar. E eu vou indicar para quem está em casa e quem tem essa dificuldade de executar ações. Por exemplo, começa o ano, fala, vou fazer dieta e não consegue. Vou para academia e paga a academia o ano inteiro e não vai. Não vai, gente. Isso é um prejuízo danado. Vou começar o meu trabalho. Né? Hoje em dia eu incentivo muitas mulheres a trabalharem, ensino como é que é esse empreendedorismo. Dentro de casa dá para você ganhar dinheiro e não precisa de investimento. Você pode fazer motivação sem truques. Motivo da ação, gostei disso que você falou. Ele não é um livro teórico, é um livro totalmente prático e ela vai ter todos os exercícios para ela conseguir o verdadeiro empoderamento aqui. Se torna o livro ainda mais interessante, né? E tem outros canais também para você fazer contato com a Meire. No Instagram, por exemplo, Meire Camia, você vai escrever o Meire com Y no final do Meire, né? Camia, né? Isso. Meire Camia. Também tem o site meiricamiatudojunto.com e o livro esse maravilhoso que ela trouxe aqui, Motivação Sem Truques. E quem tiver pergunta, manda lá no YouTube. Tem no canal também? Tem no canal também que eu respondo Meire Camia, lá no YouTube. Isso. Ai, obrigada. É um prazer te conhecer. Muito que delícia de papo. Quanto ensinamento numa muito conversa. Obrigada, viu? Obrigadíssima. Até.